Sabe aquelas frases, ah, porque você não é mais como seu irmão? Ou então, nossa, viu como a filha da vizinha já tá lendo? E no trabalho, fulano bateu a meta de novo. É, são coisas que a gente ouve tanto, né? Parece que nem liga mais. Mas olha, os materiais que a gente analisou para hoje, eles sugerem que essa mania de comparar, que parece tão inofensiva, tem um poder destrutivo bem grande, sabe? Hoje a gente vai investigar juntos essas fontes sobre os perigos da comparação, principalmente entre irmãos, entre colegas. A ideia é entender por que a gente faz isso, de onde vem e qual o estrago real que isso causa, né? Na autoestima, nos relacionamentos e, claro, o mais importante, como é que a gente pode se livrar disso. Vamos fundo nisso. Então, essa necessidade de comparar não é de hoje não. Ela tem, assim, raízes bem antigas, evolutivas mesmo. Os nossos ancestrais, eles usavam a comparação para, tipo, se localizar no grupo, sabe? Aprender com os outros, ver quem era bom em quê. Era uma coisa de sobrevivência, basicamente. E a psicologia confirma isso, né? Tem a teoria da comparação social, do Fetzinger, que os materiais citam. Ela fala justamente dessa nossa necessidade quase que natural de se medir com os outros para entender nossas próprias opiniões, nossas habilidades. Entendi. E essa medição não é toda igual, né? Parece que tem tipos diferentes de comparação que a gente faz. Exato. Tem a que chamam de comparação ascendente. É quando a gente se compara com alguém que a gente acha que é, sei lá, melhor em alguma coisa. Isso até pode motivar, né? Mas o risco, e as fontes alertam muito para isso, é gerar inveja, frustração, aquela sensação de nunca vou chegar lá. É bem alto esse risco. E tem o contrário, a comparação descendente, que é quando a gente se compara com quem a gente percebe como pior ou inferior. Isso pode dar um alívio, sabe? Ufa, não tô tão mal assim. Mas também pode levar a gente a se acomodar, ou pior, a ficar meio arrogante. Nossa. E aí, essa necessidade básica que a gente tem, parece que encontrou um megafone na era digital, né? Como é que as redes sociais entram nessa história toda? As redes sociais. Elas são um capítulo à parte. Elas potencializam isso, assim, de um jeito absurdo. Porque o que a gente vê ali é um palco, né? Só os melhores momentos, tudo editado, filtrado. Uma vitrine da vida perfeita que não existe. E a gente compara essa vitrine com os nossos bastidores, com a nossa vida real, cheia de desafios, de imperfeições. E aí entra o que as fontes chamam de algoritmo da inveja. Ele meio que percebe nossa insegurança e, joga mais aquilo que faz a gente se sentir mal, inadequado. É a comparação ascendente ligada no 220 volt o tempo todo. Que loucura é essa? E quando essa dinâmica toda vai para dentro de casa? Comparar irmãos, por exemplo? O cenário que os materiais pintam é bem preocupante. É devastador muitas vezes. As fontes que falam sobre família, tipo o campo minado familiar, são muito claras. Comparar irmãos cria rótulos. O inteligente, a difícil, o talentoso, a ovelha negra. Esses rótulos, eles grudam, sabe? E sufocam a pessoa de verdade que está ali. Fora que alimenta uma rivalidade que, nossa, pode durar a vida inteira. E a autoestima fica lá embaixo. Gera ansiedade, ressentimento. A pessoa tem dificuldade até de ficar feliz pelo sucesso do irmão, sabe? Cria uma distância. E o pior é que nem precisa ser uma crítica direta, né? Aqueles comentários mais sutis. Exatamente. Tipo, mas seu irmão come de tudo. Ou, na sua idade, sua irmã já fazia tal coisa. Isso também machuca, né? A fonte da escola Casa de Brinquedos fala disso. Machuca muito, é um desrespeito total pelo tempo de cada um. Cada criança é um universo, tem seu próprio ritmo, seu jeito. Comparar é ignorar isso completamente. Pois é, e essa lógica, pelo visto, a gente leva para o trabalho também. A tal da corrida dos ratos que uma das fontes menciona. Quais são os efeitos lá? Muito parecido, na verdade. Só que muitas vezes vem com uma maquiagem de competição saudável, né? Mas na prática, os materiais sobre ambiente de trabalho mostram. Leva a estresse crônico, a esgotamento, o famoso burnout. A criatividade, despenca. Porque o foco muda, né? Não é mais criar algo novo, é só superar o colega do lado. E alimenta demais a síndrome do impostor. Aquela sensação horrível de que você é uma fraude, sabe? E a colaboração de verdade fica difícil num clima assim de desconfiança, de
competição que destrói em vez de construir. É um veneno mesmo. Nossa, o quadro é complexo. É natural comparar, mas vira tóxico muito fácil. Mas, tem luz no fim do túnel? As fontes dão alguma dica, algum caminho para sair desse ciclo? Sim, felizmente sim. E as estratégias são até bem práticas, sabe? O primeiro passo, segundo as fontes, é a autoconsciência. Ficar ligado. Praticar a atenção plena, o mindfulness, que é basicamente perceber, opa, estou me comparando, e observar esse pensamento, esse sentimento, sem se julgar por isso. Só reconhecer. Isso já ajuda a ver os gatilhos. Depois é redirecionar o foco. Redirecionar. Como assim? É tipo, em vez de ficar olhando para o lado, para a grama do vizinho, olha para o seu próprio jardim. Compara você com você mesmo. Onde você estava um tempo atrás, como você progrediu. Definir o que é sucesso para você, não o que os outros dizem. Praticar gratidão pelo que você já tem, pelo que você é. Isso é poderoso pra caramba. E tem uma coisa interessante, tentar transformar a inveja. Quando bater aquela pontinha, em vez de se sentir mal, tenta pensar o que eu posso aprender com essa pessoa. Usar como inspiração, sabe? Não como chicote. E claro, cuidar do ambiente. Dar uma limpada nas redes sociais, talvez. Estabelecer limites com gente que vive comparando todo mundo, isso ajuda também. E para os pais, mães, educadores que estão ali na linha de frente com as crianças e adolescentes, o que eles podem fazer? Ah, dicas preciosas. Primeiro, celebrar as diferenças ativamente. Mostrar que ser diferente é legal, é bom. Evitar rótulo, que nem o diabo foge da cruz. Focar muito no esforço, na dedicação, no processo da criança. Não só se ela tirou 10 ou ganhou o jogo. E usar uma linguagem que valoriza, que apoia. Tipo, nossa, eu vi como você se esforçou nisso. Ou, que legal sua persistência para terminar essa tarefa. É isso que constrói a autoestima de verdade, sabe? Que dá base. Os materiais que compartilhamos trazem, assim, relatos e análises sobre esse terreno que é tão delicado, né? E, poxa, tão comum em muitas famílias. Olha, uma coisa que me chamou muito a atenção nas fontes foi o tal do favoritismo velado. Sim, aquela situação, sabe? Os pais, às vezes, sem a menor intenção de magoar, acabam usando um filho como régua pro outro. É a régua, né? Isso. Expressões tipo, por que você não é dedicado aos estudos como seu irmão? Ou, olha só como sua irmã é organizada, você devia aprender com ela. São exemplos bem frequentes que apareceram. Sem dúvida. E o perigo disso, como os textos apontam muito bem, é a cristalização de rótulos que ficam quase permanentes, né? Um vira a criança prodígio, o outro, sei lá, talvez a ovelha negra ou a criança difícil. Nossa. Um dos estudos que a gente viu sugere que esses rótulos se tornam quase profecias autorrealizáveis. O prodígio, por exemplo, vive sob uma pressão constante, né? Tem que corresponder sempre, carrega um medo enorme de falhar, de decepcionar. Imagino. Já o outro internaliza aquela mensagem de que nunca é bom o suficiente, sabe? Isso alimenta uma sensação de inadequação que, nossa, pode durar a vida toda. E as consequências psicológicas disso? Elas parecem ir além do óbvio, né? As fontes mencionam a baixa autoestima, claro, a insegurança crônica, quadros de ansiedade, mas falam de algo mais sutil também, não é? Com certeza. Além da ansiedade de um possível impacto até no desenvolvimento de quadros depressivos na infância ou adolescência, como alguns relatos sugerem, tem um efeito muito marcante na formação da identidade. Na identidade? Como assim? Bom, a criança que é constantemente comparada, ela pode ter uma dificuldade imensa em descobrir quem ela realmente é. Quais são os próprios interesses, os talentos dela, sabe? Ela pode passar a vida se definindo pela negação, tipo, eu sou o oposto do meu irmão, ou então tentando imitar, mas de forma frustrada. Um dos textos descreve isso como uma angústia existencial mesmo, um sentimento persistente de incapacidade de ser autêntico. Que forte isso. E olha, mesmo comparações que parecem bobas, tipo, seu irmão come tão bem, ou seu irmão não chora para tomar vacina, até isso comunica uma mensagem de que o jeito de ser daquela criança é inadequado, né? Nossa, isso me leva a pensar direto no vínculo entre os irmãos. Como essa dinâmica toda de comparação afeta a relação que
poxa, deveria ser de parceria, de apoio. Afeta drasticamente. Os materiais descrevem como a comparação transforma irmãos em competidores diretos. Competidores. Sim, pela atenção, pelo reconhecimento, pelo afeto dos pais, né? Aí se instala uma rivalidade que, em muitos casos, acaba virando crônica e atravessa a vida adulta. Complicado. E aí florescem sentimentos como inveja, ressentimento. Torna-se difícil, sabe? Por exemplo, celebrar genuinamente uma conquista do irmão, porque aquela conquista pode ser percebida, mesmo que inconscientemente, como uma diminuição do próprio valor, ou um lembrete da própria falha. Então, em vez de serem aliados naturais, eles podem acabar se tornando críticos um do outro. É isso. Exatamente. A competição acaba ofuscando o afeto, sabe? Impede a construção de uma base sólida de apoio mútuo. Vários relatos que a gente viu nos materiais falam de adultos que mantêm relações distantes ou marcadas por conflitos antigos com os irmãos. E a origem frequentemente remonta a essas comparações lá na infância. Aquele sentimento de não ter sido visto ou valorizado por quem era, sabe? Sempre à sombra ou em oposição ao irmão. Isso deixa cicatrizes na relação. É um potencial enorme de conexão, de suporte que se perde. É um cenário realmente complexo, né? E que traz tanto sofrimento para dentro da família. E pensar que essas dinâmicas podem se replicar, ganhar outras formas na escola ou depois no trabalho, é bastante sério. Pois é. Sabe, como parar com essa mania de comparar e cultivar mais autenticidade mesmo, na vida, nas relações. Temos aqui uns materiais ótimos, artigos, vídeos sobre isso. Isso. E o caminho, assim, fundamentalmente, passa por criar consciência, né, desse hábito e aí fazer escolhas mais deliberadas. Mudar o foco, então. Mudar o foco. Parar de ficar buscando a validação que vem de fora, sabe? E concentrar mais na nossa própria jornada, no nosso progresso. Aceitar quem a gente é. Parece um desafio enorme, mas muito necessário. Por onde a gente começa? Os materiais dão alguma pista, um primeiro passo? Sim, sim. O ponto de partida que todo mundo concorda é a autoconsciência. Reconhecer quando e por que a gente cai nessa armadilha. Tipo, se ligar nos momentos. Exato. Identificar os gatilhos. É quando a gente está, sei lá, rolando o feed da rede social, ou numa conversa específica, com a família, colegas, ouvindo do sucesso de alguém. Tem um artigo de psicologia social que a gente viu que bate muito nessa tecla, de mapear esses momentos. E imagino que junto com isso vem observar o que a gente sente, né? Aquela pontinha de inveja, ou se sentir meio inadequada, frustrada. Isso. Mas sem se julgar tanto por sentir, né? Aceitar que o sentimento tá ali. Parece que os materiais falam disso também. Precisamente. Atenção plena, o mindfulness, ajuda muito nisso. Aquela coisa de observar o pensamento, o sentimento ali no momento, mas sem embarcar no julgamento, né? Um dos vídeos que a gente analisou focara nisso. Entendi. Não é para sufocar a inveja, mas notar ela e perguntar, poxa, que necessidade minha não está sendo atendida aqui? Ou que ideias sobre mim essa comparação está ativando? Entender de onde vem isso. Talvez da infância, da pressão social, ajuda a diminuir o poder que isso tem sobre a gente. Tá, faz sentido. E aí, quando a gente tem essa consciência, como é que transforma esse impulso, porque a energia tá ali, né? Como usar isso para algo bom? Ótima pergunta. A chave é mudar a perspectiva. Se a gente admira algo em alguém, em vez de só sentir inveja, talvez perguntar, o que eu posso aprender com essa pessoa? Que estratégias ela usou que eu posso talvez adaptar para mim? Vários materiais, tanto de desenvolvimento pessoal quanto os para pais, sugerem isso. Transformar a inveja em inspiração. Inspiração. Focar no aprendizado, no nosso crescimento. Interessante. Ver o sucesso do outro não como uma régua para me medir, mas como uma fonte de ideias, talvez, para o meu caminho. Exatamente. E em outras situações, a resposta pode ser diferente. Pode ser cultivar empatia, compaixão, lembrar que o que a gente vê do outro
é só a ponta do iceberg, né? A gente não sabe das lutas. Não sabe das lutas, das inseguranças, da história toda. Tem um ponto crucial num texto sobre autoestima. Nunca usar a aparência, o externo de alguém, para medir o valor da nossa essência. Isso é fundamental. Nossa, isso é muito forte. E como a gente leva isso para a prática, para o dia a dia? Em casa, na escola, no trabalho, onde a comparação rola solta, né? Os materiais dão umas dicas bem concretas, sim. Em família, por exemplo, os artigos sobre desenvolvimento infantil falam muito em celebrar as diferenças, os talentos únicos de cada criança. Sem rótulos. Tipo, o inteligente, o artista. Exato. Evitar esses rótulos que, no fundo, comparam. E validar o sentimento da criança. Se ela sente inveja do irmão, é importante acolher isso, sabe? Mas ajudar ela a processar e focar no que ela tem de bom, nos pontos fortes dela. Entendi. E no trabalho? Ou na escola, onde às vezes a competição é até incentivada? Nesses lugares, a sugestão que aparece bastante é tentar mudar o foco. Sair da competição interna, que destrói, e ir para a colaboração, para as metas do grupo, sempre que der, né? Valorizar o esforço de cada um. Isso, o esforço, o progresso individual. Não só o resultado final comparado com o do colega. O feedback, ele tem que ser construtivo, focado no desenvolvimento da pessoa, sem comparar direto. Elogiar o processo, sabe? Nossa, admire sua persistência nesse projeto. Isso geralmente funciona melhor do que você foi o melhor. Perceba como a linguagem, nossa, as palavras que a gente usa, tem um poder imenso nisso tudo, tanto com os outros quanto com a gente mesma, né? Gigantesco. E as comparações podem ser muito sutis, sabe? Escondidas em frases que nem parecem maldosas. Tipo... Um artigo sobre comunicação na família alertava para aquelas perguntas tipo: por que você não pode ser mais organizado que nem sua irmã? Ou até elogios, viu? Você é o melhor aluno da turma. Isso pode ser ruim no longo prazo. Ruim, mas é um elogio. É, mas condiciona o valor da pessoa a ser melhor que os outros. Isso gera uma ansiedade, o medo de falhar. Entendi. Faz sentido. Então, se comparar com palavras faz mal. Qual a alternativa? Como usar a linguagem para construir, para valorizar a individualidade? A alternativa, segundo o que a gente leu, é usar uma linguagem que destaque qualidades únicas, sabe? Sua criatividade para resolver isso foi demais. Que valorize o esforço. Nossa, notei o quanto você se dedicou para aprender isso. E que reconheça o crescimento. Olha só como você evoluiu nisso desde o mês passado. E para a gente mesmo, no nosso diálogo interno? A mesma coisa. Praticar afirmações positivas, desafiar aqueles pensamentos negativos de comparação quando eles aparecem. Cultivar aquela crença lá no fundo. Eu sou o suficiente, do meu jeito. Resumindo um pouco tudo isso, parece que a grande lição é parar de olhar tanto para a grama do vizinho e cuidar mais do nosso próprio jardim, né? Celebrar o que floresce aqui. Exatamente essa é a ideia. Se libertar desse hábito de comparar é um passo, assim, essencial para viver com mais autenticidade, para cuidar da nossa saúde mental e ter relações mais verdadeiras, mais saudáveis. Todos os materiais apontam para isso. Comparar o tempo todo é fonte de angústia, de sofrimento e pode até paralisar a gente. A medida real de sucesso deveria ser o nosso progresso. Nós hoje em relação a nós mesmos ontem. Fica um pensamento importante então. O valor de cada pessoa não depende de ser melhor ou pior que outra pessoa. Sem dúvida nenhuma. Como uma das fontes colocou de um jeito bem bonito, cada ser humano é incomparável. Libertar-se da comparação é o primeiro passo para relações mais verdadeiras e para uma autoestima sólida. Lindo isso. E para quem se interessou, quer continuar essa reflexão, o canal Pais em Sintonia tem mais conteúdo nessa linha, vale dar uma olhada. Boa dica! E se essa nossa conversa aqui ajudou de alguma forma, considerem apoiar o canal. Se inscrever, curtir, compartilhar, ajuda a levar essas ideias para mais gente. Muito obrigada e até a nossa próxima exploração.